Olá, igreja, paz do Senhor, bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo do Apocalipse. Estamos no versículo 21 e esse é a segunda parte do nosso estudo do versículo 21. Para dar uma relembrada só, o tema do versículo 21 é o esplendor da Nova Jerusalém. Nós lemos o Apocalipse 21, do 1 até o 27, e nós vimos o novos céus e nova terra. Nós vimos que tudo se fez novo, tudo agora é novo. A antiga criação, aquilo que era velho, acabou. Então virá um novo céu e virá uma nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais a maldição do pecado reinando e maldizendo os filhos de Deus. Mas tudo isso, todo novo céu, toda nova terra é para aqueles que vencem, é para aos que vencerem. Apenas esses herdarão o reino dos céus, herdarão os novos céus e nova terra. Nós entramos e começamos a aprender um pouco sobre a Nova Jerusalém. Nós definimos que a Nova Jerusalém, conforme descrito aqui no versículo 21, ela não é apenas a cidade onde a noiva vai habitar, mas é sim a noiva do Cordeiro. Essa Nova Jerusalém, ela simboliza a noiva do Cordeiro, que é linda, que é bela e bonita, tanto por fora como por dentro. E João, para conseguir expressar um pouco dessa beleza, desse esplendor da Nova Jerusalém, então ele usa pedras preciosas para falar um pouco desse esplendor da Nova Jerusalém. Nós vimos que a Nova Jerusalém ela está aberta para todos, todos podem entrar e fazer parte. Existem 12 portas em volta da Nova Jerusalém e todos podem entrar. Essas portas não se fecham. Em tempo algum estará aberto o tempo todo para todos aqueles que quiserem entrar possam entrar. Mas uma vez que ela está aberta, isso não quer dizer que ela vai estar aberta para tudo. Ela está aberta para todos, mas não para tudo. Aquilo que é abominação, aquilo que é pecado, aquilo que vem desse mundo, que vem dessa terra, que vem desse céu, não pode entrar. A Bíblia aqui nos fala que haverão anjos, e existem anjos diante dessas portas que impedem que o pecado entre e que aqueles que não confessam a fé no Senhor Jesus, aqueles que não aceitaram o sacrifício do Cordeiro, esses não podem entrar. Aquilo que é do mundo não entra na igreja de Cristo. Aquilo que é do mundo não tem espaço, não tem acesso dentro da igreja de Cristo. E nós vamos continuar desse ponto. Se você não leu ainda o versículo 21 inteiro, dá uma pausa aí, leia o versículo 21, depois dá play de novo e continua ouvindo esse estudo, porque eu não vou ler de novo, tá bom? O versículo 21 inteiro. Dá uma pausa aí, leia o versículo 21 inteiro e recomece de novo, tome de novo esse vídeo e essa aula. Vamos então falar sobre como que essa Nova Jerusalém ela é construída, ela é fundamentada na verdade. A Nova Jerusalém ela é construída sobre o fundamento da verdade. Vamos ler aqui no versículo 14, nos falar sobre isso. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos. Estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então esse simbolismo, ele nos fala sobre a teologia da igreja. Nos fala sobre a igreja ser edificada, estar edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. Sobre Jesus sendo a pedra angular desse fundamento. Jesus ele é a pedra angular desse
fundamento, a igreja do céu, a igreja que é a noiva do Cordeiro, a igreja que é a nova Jerusalém, ela está edificada sobre um fundamento sólido, sobre um fundamento que vem da verdade, da revelação das Escrituras sagradas. A igreja não está edificada sobre os apóstolos, não está edificada sobre Pedro, sobre João, sobre Tiago, André e assim os 12 apóstolos. Não, mas sim está fundamentada sobre as visões e revelações que Deus deu para os 12 apóstolos, deu para a igreja primitiva, aonde então eles usaram a palavra de Deus como base para começar, para iniciar a pregação do Evangelho. Então, nós estamos fundamentados nessa verdade que veio de Cristo, dada para os apóstolos, para que eles então começassem a igreja. No final de tudo, a pedra angular sempre será Cristo, sempre é Cristo, mas ele confiou essa mensagem aos 12 apóstolos, confiou essa mensagem aos homens, aos seus discípulos, e nos alcançou e nos alcança, e nós caminhamos nesses ensinamentos que veio de Jesus para a igreja primitiva. Ok? Vamos entender aqui que esse fundamento ele é um lugar de integridade. Esse fundamento nos leva a ter integridade. Aqui no versículo 18 nos fala sobre isso. Fala assim: a estrutura do muro ela é de jaspe. Também a cidade ela é de ouro puro, semelhante a vidro limpo, a vidro límpido. No versículo 21 também nos fala assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é uma só pérola. A praça da cidade ela é de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, a cidade toda ela é de ouro puro, ela é transparente, ela é como um vidro, ela é limpa, ela é íntegra. Existe uma integridade, existe uma pureza, existe uma transparência na igreja, na Nova Jerusalém. Existe uma transparência nas suas ações. A integridade ela sempre vai ser a base de todo bom relacionamento. Sem integridade, um relacionamento não persiste. O nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado em integridade, em estar claro, como um cristal, como um vidro limpo. Precisamos ser no nosso relacionamento com os nossos irmãos, ser limpos, claros. Precisamos estar sem sujeira nenhuma, para que através de nós seja visto o Evangelho, seja visto a Cristo, seja visto o reino dos céus. Também esse fundamento é um lugar onde então cria comunhão com Deus. É um lugar de comunhão com Deus. E no versículo 22 nos fala sobre isso, fala assim que nela, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e também é o Cordeiro. Lá não há santuário, não há templo feito por mãos humanas, mas sim um relacionamento livre de comunhão com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado e foi completamente aberto o caminho e ficou acessível o nosso caminhar para alcançar Deus, para tocar Deus, para ver Deus. E nesse fundamento, nessa cidade, tem essa liberdade, a Igreja de Cristo tem essa liberdade em estar e andar com Deus. Não há templo feito por mão humana. A igreja não é o local onde habita Deus, mas a igreja é o local onde Deus se faz presente, aonde Deus então se manifesta, aonde então Deus se mostra para o mundo, se mostra
para as pessoas, onde há uma plena comunhão com Deus. Por mais que a Bíblia e Paulo nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo, nós entendemos aqui que o caminhar com Deus, na plenitude de ser e ser filhos de Deus e ser aqueles que vão passar a eternidade com Deus, está além de ter Deus habitando dentro de nós, mas sim viver junto com Deus. Dentro, fora, sobre, embaixo, do lado, nos envolvendo, sobre nós está Deus. E Deus então se entrelaça em nós e nos deixa fazer parte da vida dele, e nós fazemos parte da vida dele e ele faz parte da nossa vida. Então tem essa comunhão real, plena, essa comunhão onde não precisa de templo, não precisa de um local, não precisa de uma situação para que eu possa estar com Deus. Eu não preciso ouvir Deus o tempo todo. Um silêncio de Deus já é o suficiente. Eu não preciso separar um dia especial para falar com Deus. Eu não preciso de ritual nenhum para conseguir alcançar Deus. Deus se fará presente, está presente e é intimamente ligado a cada ação da igreja dele. A cada ação da igreja de Cristo, Deus se faz presente. Essa é a plena comunhão com Deus. Mais do que ouvir, mais do que falar, é se você estar dentro de Deus. E Deus dentro de você. É estar entrelaçado um no outro. Também nesse fundamento baseado na verdade, é o lugar da manifestação da glória de Deus. É onde Deus então vai se manifestará então a sua glória. Vamos ler o versículo 23 até o 24. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro, ele é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem então a sua glória. Nessa cidade ela será iluminada não por sol, não por lua, será iluminada pela glória de Deus. A glória de Deus vai iluminar, a lâmpada que reflete, a lâmpada que ilumina toda a igreja, é a glória de Deus, é a glória do Cordeiro de Deus. Vocês perceberam que toda vez que é falado sobre Deus, também é falado sobre o Cordeiro? É falado sobre o Cordeiro de Deus, porque Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus está à destra de Deus. Jesus, por ser o Cordeiro sacrificial, o Cordeiro que morreu, o Cordeiro que liberou o caminho para que a igreja pudesse ser a nova Jerusalém. Ele é sempre colocado em um local de honra perante Deus. Deus o coloca numa posição de honra, porque é por causa do sacrifício dele, por causa da graça concedida a nós através da cruz. Por isso é que nós podemos então ter acesso a Deus. Por isso que a glória de Deus então é manifestada sobre nós. Se não fosse Cristo, se não fosse o sangue dele, se não fosse o Cordeiro que foi imolado por nós, se a glória de Deus fosse então expressada em nós, nós seríamos fulminados, porque os nossos pecados nos acusariam e nós então não conseguiríamos levar, não conseguiríamos ser essa igreja que demonstraria a glória de Deus. Então Deus vai se manifestar com a sua glória sobre nós, sobre a sua igreja. Vamos seguir aqui. Nós vamos agora então entrar na questão de que aqui então o paraíso ele é restaurado. O paraíso ele é restaurado. Vamos ler aqui no capítulo 22, nessa última parte do nosso estudo do capítulo 21, teremos que entrar um pouco no capítulo 22. Porque aqui ainda descreve um pouco da nova Jerusalém. Então vamos ler o 22, do 1 até o 5. Tá bom? Vamos ler o versículo 22, do 1 até o 5. Para nós terminarmos a descrição da nova Jerusalém. 22 está escrito assim: Então me mostrou
o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está o que? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Então o paraíso ele é restaurado aqui. Nós acabamos de ler aqui no versículo 1 e no versículo 2, de que nessa praça há um rio que sai do trono, aqui no 22:1. Então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do trono do Cordeiro. E nessa praça também há a árvore da vida. Aqui então nós voltamos de novo para Gênesis, voltamos de novo lá para o início, e nós vemos então que a árvore da vida, o qual Adão e Eva não puderam mais ter acesso e não comeram, o qual Deus pôs um anjo para cuidar dessa árvore, está aqui e estará agora à disposição da igreja, estará à disposição da nova Jerusalém, estará à nossa disposição. Tudo é feito novo, mas a perfeição de Deus do Éden permanecerá. A perfeição de Deus, da criação de Deus, vai continuar. O que será eliminado é a velha terra e os velhos céus que caíram em maldição por causa do pecado do homem. Mas dessa árvore da vida, o homem não tocou. O homem não amaldiçoou. Aqui então é restaurado todas as coisas. Aqui então é feita a justiça de Deus. Isso é justiça de Deus. Isso é a igreja sendo justificada. Isso é Deus justificando e trazendo a justiça sobre todo mundo. É Deus restaurando, Jesus restaurando, o Cordeiro restaurando todas as coisas para o princípio, como deveria ser, como era antes da contaminação do pecado, antes do pecado entrar no mundo. Isso será restaurado e a árvore da vida estará ali novamente para nos dar vida. Mas haverá uma coisa diferente. Lá no Éden nos é falado sobre 4 rios, mas aqui haverá apenas um rio. E esse um rio apenas é mais do que o suficiente, porque ele sai do trono de Deus. Sai diretamente de Deus. Esse rio, ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita. Simboliza que a salvação ela é de graça. O dom soberano da graça de Deus é dado a nós. É o rio da vida, é o rio que flui de Deus, que vai nos banhar, que vai nos saciar, que vai nos limpar, que traz vida, cura, restauração, salvação, nos traz uma vida plena, uma vida abundante. O rio da vida simboliza a vida abundante na gloriosa cidade de Deus. Aqueles que são salvos plenamente e são banhados plenamente e são limpos plenamente e vivem uma vida plena, porque tudo aquilo que nós precisamos vem diretamente do trono de Deus e do trono do Cordeiro. A salvação está completa, a vida está completa, tudo foi restaurado, tudo foi justificado, tudo foi feito baseado na justiça de Deus, e nós podemos novamente usufruir daquilo que Deus separou, daquilo que Deus guardou para nós. Nesse lugar também é onde está o trono de Deus, onde o trono de Deus se encontra nesse paraíso restaurado. Que no versículo 3 e 4 do capítulo 22 fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. De onde que vem a maldição? Do pecado.
Nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará então o nome deles. Então é onde está o trono de Deus. O trono de Deus fala sobre a soberania e sobre o governo de Deus. Deus governará aqui plenamente, com uma liberdade plena, uma liberdade que Ele tem por ser Deus, mas sem precisar se limitar, sem precisar se demonstrar em frações e em parte, como Ele veio se demonstrando durante toda a história da humanidade. Desde quando Adão pecou, ele teve que se manifestar limitadamente, porque o homem não resistiria a toda a sua glória, a toda a sua apresentação. A humanidade, por causa do pecado, eles não resistiriam à manifestação plena do governo e da autoridade de Deus, da soberania de Deus. Mas agora, com tudo restaurado, Deus vai poder novamente se apresentar face a face diante da humanidade, se fazer conhecido plenamente pela humanidade. A igreja, ela estará completamente submissa a Deus, estará completamente submissa a esse trono, e esse governo, e esse trono, essa autoridade, será tudo baseado no amor de Deus pelos seus filhos. Por mais que Ele é o nosso Deus, Ele sempre vai nos chamar de filhos. Por mais que Ele é o nosso Rei, Ele sempre nos chamará de filhos. Por mais que Ele é a autoridade máxima de tudo, Ele sempre olhará para nós e nos chamará de filhos. E nos aceita assim, e nos abraça assim, e nos toca assim, e nós vivemos com Ele desse modo, Ele sendo o nosso Deus e nós sendo os seus filhos. É diante do trono de Deus, então nós vemos toda a autoridade, soberania e todo o poder de Deus, e nós não tememos isso. Nós estamos diante do trono de Deus e nós não tememos a autoridade e o poderio dele, porque nós sabemos todo o amor que Ele derrama e demonstra por nós. Aqui fala que nós vamos vê-lo face a face, nós veremos a sua face. E o que mais nós devemos ambicionar, devemos almejar e desejar, não são as ruas de ouro, não são as pedras que estarão nos muros, as pedras bonitas e belas, não é o rio da vida, não é nem a árvore da vida. O que nós devemos ambicionar mais do que tudo é essa comunhão, é contemplar Deus face a face, é ver Deus face a face, é conseguir entender quem é Deus e conseguir entender o amor de Deus por nós. O que faz o céu ser céu é isso, é Deus. O que faz o inferno ser inferno é isso, é a falta de Deus. Deus estar e Deus não estar muda completamente tudo. Poderiam ter novos céus e nova terra, ruas de ouro, poderiam ter todos esses benefícios, mas se Deus não estivesse ali, esse local seria o inferno. Porque não é o que tem no local que fará o céu ser céu, mas sim o fato de nós podermos ver Deus face a face, tocar Deus, sentir Deus, andar com Deus, conversar com Deus, não ter mais o limite do pecado, não ter mais o limite da nossa carne, não ter mais o limite da nossa mente pequena e limitada, mas agora nós temos completamente acesso a Deus, e então nós podemos vê-lo face a face, podemos contemplar a face do Pai, e tudo isso é mais do que o suficiente para o céu se tornar céu. E também é onde os remidos, é onde os santos vão reinar com Cristo. É nesse local onde os santos reinarão com Cristo. Vamos ler aqui no versículo 5, no capítulo 22. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Nós então
seremos ali não apenas servos no céu, mas nós ali seremos como reis. Vamos reinar com Deus. Estaremos juntamente com Deus reinando. Ele nos colocará nessa posição por vontade dele, não por mérito nosso, mas por vontade dele. Não porque nós temos condições de julgar alguma coisa ou reinar sobre algo, mas é porque ele escolheu assim, porque ele quis assim e porque ele quer que seja assim. Então nós reinaremos com ele, mas nós não reinaremos sozinho. Aqui fala que a luz do Senhor brilhará sobre nós, estará brilhando sobre a igreja, estará iluminando, estará cobrindo, estará conosco o tempo todo. Então nós ali, no novos céus e na nova terra, nós iremos reinar. Isso é honra, isso é graça, isso é favor imerecido de Deus. Isso é algo que nós, humanos, que pecamos e que escolhemos o pecado, que não merecíamos a salvação, sendo colocado numa posição tão alta de reinar juntamente com Deus. Isso é graça. Isso é honra que Deus derrama sobre nós sem nós merecermos. Mas Deus, ele é assim. Ele derrama da sua graça, ele derrama do seu amor, e nós podemos usufruir e viver essa graça. Basta hoje, agora nós escolhermos isso. Escolhemos ter uma vida santa. Quando nós olhamos para tudo isso, toda a tribulação, dificuldade da nossa vida, não é nada. Não se compara com nada. Não é à toa que Paulo falou que toda a tribulação que ele passa hoje não é nada comparada com a glória que está por vir em Cristo Jesus. Todas as dificuldades não são nada. E Paulo, ele foi apedrejado, Paulo ele foi espancado, Paulo passou fome, sede, passou apertado durante muito tempo, e ele toda vez ele estava feliz porque ele olhava para o céu e via Deus e via Cristo e falava: é para lá que eu vou, é para o céu. Tudo aqui não é nada comparado com a graça de Deus derramada por nós. Irmãos, abrace essa graça. Viva essa graça, abandone o pecado, abandone as preocupações, abandone aquilo que te prende nesse mundo e viva uma vida plena de filho de Deus. Por isso que Jesus falou assim: ajunte tesouros no céu, onde traça e ferrugem não roubam e não destroem. É lá no céu, não aqui nessa terra. Vamos olhar para o céu. Enquanto estamos aqui, somos luz, brilhamos. Enquanto estamos aqui, demonstramos a glória de Deus. Mas toda essa luz, toda essa glória, todo esse esplendor da igreja de Cristo, tudo isso é para mostrar quem é Deus e chamar o maior número de pessoas possível para estar conosco nessa caminhada, para estar juntamente com Deus, juntamente com Cristo, e viver a eternidade como o Cordeiro de Deus que nos limpou, que nos salvou. Essa salvação é para Ele, e toda a glória sempre será dada somente para o Cordeiro de Deus. Viva a graça de Deus, abrace ela e seja feliz, seja são, seja justificado e seja santo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Eu te espero para o capítulo 22, que será então o encerramento do nosso estudo do Apocalipse. E eu te vejo lá, e que Deus te abençoe.